Começando mais um vídeo para atividade de presença do dia 22/8. Estou aqui respondendo o quiz, né, conforme foi passado. Infelizmente hoje eu estou sem webcam, estou com alguns problemas na minha webcam externa aqui que não está funcionando por lei nenhuma, não sei se estragou algum cabo, alguma coisa, mas na próxima aula, próxima gravação já deve voltar ao normal. Fui fazer a gravação hoje e me deparei com isso. Mas enfim, né? Na aula passada eu fiz a gravação normal, então vai aparecer meu rosto, né? E na foto que eu consegui tirar pelo celular também já aparece meu rosto, por critérios de presença, né? Então vamos lá, fazendo aqui quiz conforme foi proposto. Lembrando, novamente, que eu não estou seguindo o quiz conforme eu achei, hoje, aliás, como era para ser feito, né? Que é para acessar um servidor que o senhor fez, né? Que é pelo Gemini, só que eu não achei o link, né? Aí eu tô fazendo conforme foi feito ali no Gemini, né? Só que no chat GBT, né? Que para mim eu acho que vai dar certo também. E tá funcionando, né? Que a ideia proposta é igual, né? Só usar o prompt correto. Enfim, vamos lá para a primeira questão. Em um sólido cristalino, qual defeito pontual ocorre quando um átomo que normalmente ocuparia um sítio da rede cristalina está ausente? Né? O que ele quer saber? Um sólido cristalino, qual defeito pontual ocorre quando um átomo que normalmente ocuparia um sítio da rede cristalina está ausente? Átomo intersticial, não, não é esse. Discordância, contorno de grão, vacância, provavelmente vacância. Essa primeira questão precisa identificar qual defeito acontece quando o átomo que normalmente deveria ocupar um sítio da rede cristalina está ausente, né? Então eu já descartaria o átomo intersticial porque nele não está faltando um átomo, né? Existe um átomo ocupando o espaço entre os sítios normais, também descartaria discordância e contorno de grão, que seria o que, né, se encaixaria melhor, porque eles não são desse tipo de defeito pontual, né? Como a anunciar está dizendo que existe uma posição que deveria estar ocupada, mas está vazia, eu escolheria vacância, porque é justamente a ausência de um átomo em um sítio normal de rede cristalina. Né? Vamos ver se está certo esse raciocínio aqui. Vacância regular, a rede que deveria estar ocupada, mas está vazio. As vacâncias, qual alternativa descreviam corretamente esse defeito? Vamos lá. O defeito intersticial, ele quer saber aqui, né? Aqui eu preciso diferenciar principalmente intersticial de vacância. Na vacância, eu tenho a ausência de um átomo em uma posição normal. Já no intersticial acontece praticamente o contrário. Existe um átomo ocupando uma região entre os sítios regulares da estrutura. O contorno de grão também não seria, porque ele representa a região de separação entre grãos cristalinos. Então, como a questão pede especificamente a definição de defeito intersticial, eu escolheria a presença de um átomo em uma posição entre sítios regulares, né? Seria a letra A. Gravando meu vídeo, parece. Número 3 no caso, né? Vamos lá. Qual é a principal força motriz para a difusão de átomos em um sólido quando existe uma distribuição não uniforme de uma espécie química, né? Nessa questão, a informação mais importante é que existe uma distribuição não uniforme de uma espécie química. Isso significa que eu tenho uma região com concentração diferente da outra. Quando existe essa diferença, os átomos apresentam uma tendência de se distribuir pelo material, ocorrendo um fluxo no sentido de reduzir essa diferença de concentração. Dureza, densidade, modo de elasticidade são propriedades dos materiais, mas não explicam essa tendência, né, de movimentação dos átomos nesse caso. Então, por isso, eu escolheria gradiente de concentração, porque é a variação da concentração ao longo do material que atua como força motriz para essa difusão. Né? Vamos ver a gradiente de concentração. Uma diferença espacial de concentração provocada pelo fluxo difusional, geralmente da região de maior para menor concentração. Correto. Número 4. Na difusão por vacâncias em um sólido cristalino, como ocorre o movimento atômico?
Aqui eu comecei lembrando que uma vacância é uma vacância, tá certo? É uma posição vazia dentro da rede cristalina, né? A ausência, né, de a ausência de sítio, né, regular, né, que deveria estar ocupado. Enfim, para ocorrer difusão por esse mecanismo, o átomo que está ocupando normalmente o seu sítio pode realizar um salto para uma vacância vizinha. Depois disso, a posição que ele ocupava anteriormente fica vazia e passa a funcionar como uma nova vacância. Como vários desses saltos aconteceram ao longo do tempo, temos o transporte dos átomos pelo material. Então, eu descartaria a alternativa que fala que apenas os elétrons se movimentam e também a ideia de movimentação de grãos internos. Eu escolheria os átomos saltam de sítios celulares para vacâncias vizinhas, né? Que é o que mais vai encaixar aqui. Vamos ver. Nesse mecanismo, o átomo ocupa uma vacância vizinha, permitindo o transporte atômico. Né? 5. Questão 5. Vamos lá. Temperatura. Né? Porque o aumento da temperatura geralmente aumenta a velocidade da difusão em materiais sólidos. Essa daqui é bem química, né, cara? Tudo que esquenta muito aumenta a energia, acelera muito, né? E acaba ocorrendo a mudança de algo, né? Mas vamos fazer um raciocínio mais certo. Temperatura e comutação atômica. Os átomos precisam de energia para conseguir realizar os saltos de uma posição para outra, né? Dentro do material. Quando a temperatura aumenta, aumenta também a energia térmica disponível. Consequentemente, aumenta a probabilidade de que os átomos consigam superar a barreira de energia necessária para mudar de posição. Tem uma. Como que chama? De cooler, eu não vou lembrar o nome correto agora, que é SP, é, SP2, esqueci, mas é uma coisa assim daquele nome de algum cara famoso aí. Que quando tem mais energia, ele consegue mudar de camada, né? Então acho que eu consegui associar bem esse raciocínio. Então eu escolho porque aumenta a energia térmica disponível para os saltos atômicos, né? Acho que é Plankton, tabela de Plankton, alguma coisa assim. Não é que eu esteja certo, de falar um baboseiro. Tá, questão 6. Qual mecanismo de difusão geralmente é associado a átomos pequenos que conseguem ocupar espaço entre átomos de rede cristalina? Vamos ver, deixa eu pensar aqui. Aqui o próprio enunciado dá uma característica importante. Ele está falando de átomos pequenos que conseguem ocupar espaço entre os átomos da rede cristalina. Nesse caso, os átomos conseguem passar de uma posição intersticial para outra sem depender necessariamente de uma vacância para ocupar um sítio normal da rede. Por isso, eu descartaria a deformação elástica e fratura, porque são outros fenômenos dos materiais. Como o movimento acontece utilizando espaço intersticial da estrutura, eu escolheria a difusão intersticial. Né? Átomos pequenos podem se deslocar entre posições intersticiais da rede cristalina, correto? Tô quase acabando coisa, hein? Questão 7. Qual tipo de defeito cristalino é classificado como defeito linear e tem papel importante na deformação plástica dos materiais cristalinos? Vamos lá. É, discordância, átomos mistos vacância, com vacância não seria, né? Qual é o defeito cristalino? Então, para a resposta, eu separaria os defeitos pela sua classificação. A vacância e o átomo substitucional são defeitos pontuais, né? O contorno do grão é um defeito interfacial, porque existe na região de encontro entre dois grãos, né? Já a discordância é classificado como defeito linear na estrutura cristalina. Além disso, a questão da outra pista quando fala da deformação plástica, porque o movimento de discordância permite que os planos atômicos se desloquem com maior facilidade durante a deformação permanente. Então, eu escolheria discordância. Vamos ver. Discordância são defeitos lineares dos movimentos são geralmente ligados à formação plástica. Exatamente. Lei de Fick. Lei de Fick. A lei de Fick eu não sou muito sabido, não. Eu acho que essa daqui eu não entendi, eu preciso rever ela. Que é uma parte de cálculo. Eu vou ir pela maior aqui. Né? Acertei. Que é eu meio com base naquelas contas de. Como que é o nome? Deixa eu ver se eu tenho mais coisa no meu caderno aqui. É,
Fator de empacotamento atômico. Essas partes de conta não gravei muito na minha cabeça. Essa daqui eu não vou saber explicar, não. Nem consegui, nem fazendo as coisas consegui. Mas enfim, 9. Em geral, qual efeito aumenta a concentração da vacância disponível para produzir sob difusão substitucional por mecanismo de vacâncias? Nessa questão, eu farei uma ligação com o mecanismo de difusão por vacâncias. Para um ato realizar esse tipo de movimento, ele precisa encontrar uma posição vazia próxima para onde possa saltar, né? Então, se existe mais vacância disponível, existe mais possibilidades para que esses saltos aconteçam. Isso não significa que o material vai automaticamente se tornar amorfo e também não significa que a concentração vai ser uniformizada instantaneamente. Significa apenas que o mecanismo de movimentação atômica pode ser facilitado. Por isso, eu escolheria o que pode facilitar a difusão ao fornecer mais posições disponíveis para saltos atômicos. Letra C. Número 10 e última. Qual afirmação relaciona corretamente defeitos que têm de fusão de materiais sólidos? Um breve resuminho. Então, eu juntaria dois conteúdos do quiz. Os defeitos cristalinos não são fenômenos totalmente separados da difusão, pelo contrário, algum deles possui uma participação importante no transporte dos átomos. Por exemplo, as vacâncias fornecem posições vazias para átomos reais e saltos. Os espaços intersticiais permitem a movimentação de determinados átomos pequenos e os contornos de grão também podem funcionar como regiões que influencia a difusão. Então, eu descartaria a alternativa que dizia dos defeitos sempre impedem a difusão ou que não existe relação entre os dois fenômenos. Eu escolheria defeitos podem fornecer mecanismos ou caminhos que influenciam o transporte atômico, né? Que seria a letra B. Vacância intersticial de defeituosa pode permitir o movimento dos átomos. Assim, encerrando o quiz. Eba. Nessa daqui eu acabei ficando sem câmera, mas no próximo vídeo eu vou estar já com a câmera e vai dar tudo certo, né? Deixa eu dar uma encerrada aqui agora no Clipchamp, que tem tempo limite, mas enfim. Essa foi as questões, essa foi uma explicação. Não sou muito bom de estar explicando, eu comecei agora a fazer esses vídeos aqui. Foi a única matéria da faculdade que exigiu até o momento. É até bom que a gente treina, né? Consegue ter uma nova forma de estudo. E é isso, né? Muito obrigado. E chegamos ao fim, né? Sem encerrar o vídeo ainda. Mas é isso, professor, muito obrigado e até a próxima. Não esquece a minha presença.